Fala pessoal, tudo bem com vocês? Jogo bom, o Timão cria as melhores chances, consegue um empate no fim, mantém a invencibilidade e a gente precisa falar sobre esse jogo. Renato Augusto e Gabriel Pereira, para mim, os destaques do jogo, hein? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Olha onde eu tô aqui, no Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. Recém terminou o jogo, um jogo maluco no finalzinho, 2-2. O Coringão sofreu o segundo gol do Bragantino, do Red Bull Bragantino, aos 40 minutos do segundo tempo. Buscou diminuir a vantagem do adversário aos 44 e só foi empatar aos 49, depois dos 8 minutos de acréscimo do árbitro, em razão da checagem, né, do segundo gol do Bragantino, do Hurtado, também muitas substituições. O árbitro deu 8 minutos, o que deu tempo suficiente para o Corinthians buscar o empate. Mas eu diria que esse resultado ele traduz um pouco mais o que foi o jogo. Porque além da gente ter visto aqui uma partida com duas equipes muito bem treinadas, organizadas, com bola no chão, buscando o resultado, a gente viu o Corinthians buscando boas oportunidades e fazendo o goleiro adversário ser o destaque na partida. O Cleiton realmente pegou tudo, estava inspirado no primeiro tempo, pegou bolas tanto do Renato Augusto quanto do Roger Guedes. No segundo tempo ele pegou uma bola maravilhosa do Renato Augusto também, outra do Roger Guedes que consegue uma infiltração pelo lado direito, né, e de biquinho consegue o chute, a bola bate na trave, a defesa afasta. O Corinthians criou chances mais perigosas no setor ofensivo. O Bragantino também, especialmente em bolas alçadas na área, teve uma furada do Arthur no primeiro tempo em que se ele pega em cheio, ele teria marcado o gol. O Bragantino conseguiu rondar bastante a área corintiana, mas aí tem um zagueiro que é um fenômeno, né? Que é esse João Vitor, esse moleque tá jogando muita bola. Já falei aqui, vou repetir, ele merece uma chance na seleção brasileira, a gente está falando de chance, de oportunidade, ele tem personalidade e é um garoto que o Corinthians vai fazer muito dinheiro com ele. Ele ganha todas as bolas, todas as divididas, ele tem personalidade, ele muitas vezes tem que sair da área para fazer o combate lá na intermediária, aí ele vai, ele volta, ele recompõe, ele tem uma leitura de espaço que é incrível e está casando bem com o Gil também fez uma boa partida. Por quê? De que forma saíram os gols do Bragantino? Saíram de ataques, né, em que o Bragantino começou a rondar a área corintiana, especialmente ali no começo do segundo tempo, aí o Coelho, que ganhou uma liberdade pelo lado esquerdo, consegue centralizar, só que aí houve um desencaixe na marcação, ela desvia na defesa, o Luan Cândido chega com liberdade batendo, a bola desvia no meio do caminho e engana o Cássio. Muita gente apontou falha do goleiro corintiano, que inclusive completou 550 jogos com a camisa alvinegra nesta noite. Eu não achei falha, acho que apesar de talvez entender que fosse uma bola defensável, mas um chute difícil, um campo pesado, choveu muito aqui, um chute muito forte, potente, que tem um desvio no meio do caminho, não consigo imaginar dessa forma, que tenha sido uma falha do Cássio, mas respeito quem pensa diferente. Ali o Bragantino chega ao seu primeiro gol e o Corinthians até continua em cima, criando oportunidades, mas aí o que acontece? O Bragantino, inteligentemente treinado pelo Barbieri, depois do primeiro gol especialmente, obviamente se fecha um pouco mais. E aí fica cada vez mais difícil do Corinthians entrar. Muitas vezes o Corinthians teve a possibilidade pelos lados do campo de tentar um chuveirinho, de tentar um cruzamento, mas não tem um jogador de referência. O Jô acabou sendo desfalque de última hora, nem sei se o Jô seria esse cara, pela defesa bem postada do Bragantino, seria muito difícil de tentar ganhar na bola aérea. Então, como que deveriam sair os gols do Corinthians? Em jogadas trabalhadas, e o time tem qualidade para isso. Aliás, me surpreendeu desde o primeiro minuto de jogo, não surpreendeu, né, mas me chamou a atenção como esse time do Corinthians mudou em relação ao que a gente estava vendo nos últimos 2 anos. É outro time, parece que o Corinthians jogava outro esporte antigamente. Um time com troca de passes, bola no chão, se encontrando, toques rápidos. Por quê? Porque são muitos jogadores de qualidade do meio para frente, né? O Silvinho manteve a escalação apenas com o Cantillo na abertura de meio campo, que até marcou bem, conseguiu encontrar os seus espaços com o Gabriel Pereira, com o Roger Guedes, com o William, com o Renato Augusto, com o Juliano. Todos eles fizeram um grande jogo. O William eu achei um pouco mais cansado e isso vai ao encontro daquilo que a gente viu com o Juliano. O Juliano estreou muito bem contra o Santos e aí logo no segundo, terceiro jogo dele, ele teve uma queda física. Contra o Atlético Goianiense, especialmente, em que ele não estava bem fisicamente. Normal, gente. O Renato também passou por isso. O William chegou, estreou e agora é normal que ele enfrente uma oscilação física. É um jogador que estava muito tempo sem jogar. Então ele vai alternar bastante. Mesmo assim, ele ainda conseguiu, no primeiro tempo especialmente, dar algumas arrancadas. Com vitalidade, com intensidade, porque é um jogador dessa característica realmente. E aí no segundo tempo ele sai, inclusive com um problema na coxa e tudo mais, para a entrada do Gustavo
Gustavo Mosquito, que é um jogador também de muita profundidade, de muita rapidez pelos lados do campo, só que o Gabriel Pereira estava jogando pelo lado direito. E aí o Mosquito entra na vaga do William pelo lado esquerdo. E obviamente ele tem dificuldades. Primeiro porque estava muito difícil encontrar profundidade com a marcação do Bragantino. E segundo, porque não é o lado preferencial do Gustavo Mosquito. Onde que sai o gol do Mosquito, o gol de empate? Pelo lado direito. Quando o Silvinho coloca o Adson. Quando ele coloca o Adson, ele desloca o Adson para onde ele rende, né? Ele voltando ao time dessa vez, pela ponta esquerda, centraliza o GP e bota o Mosquito na direita. Aí a coisa acontece. Aí realmente na jogada do gol, em que o Fagner centraliza essa bola para o Adson tabela com o Juliano, e aí o Adson sofre pênalti, inclusive, na jogada, mas a bola sobra para o Mosquito, que consegue fazer o gol, e um gol importantíssimo para esse cara que merece, que vinha sendo o principal jogador até os reforços chegarem, e que pode ajudar muito, pode contribuir muito nesse elenco corintiano, entrando na segunda etapa dos jogos e tudo mais. A gente viu o Luan também entrando nos minutos finais, aos 37 do segundo. Eu queria ver um pouco mais do Luan nesse time do Corinthians, com esses jogadores, com essa parceria, porque ele tem essa qualidade técnica para tabelar, para encontrar espaços, então pode ser que ele cresça também no decorrer das partidas. E que mais que faltou dizer? Eu acho que o Silvinho fez boas alternativas, boas trocas, até me surpreendeu quando ele tira o Cantígio para botar o Adson. Porque, poxa, você tira um jogador dali, daquele setor, eu achei que ele fosse tirar o Renato, mas que bom que ele deixou o Renato até o final, né? Porque o Renato é impressionante, cara. Quando ele faz o golaço, ele já tinha tentado um pouco antes, um pouquinho mais para trás, quase do mesmo lugar em que o Cleiton fez uma grande defesa, depois ele conseguiu fazer o belíssimo gol, ele bate muito bem na bola, mas o Renato como um todo, como ele distribui, como ele consegue tocar na bola com facilidade, encontrar os companheiros, abrir espaços, é um jogador de alta qualidade técnica, privilegiados somos nós. Estamos vendo o Renato Augusto desfilar ainda nos gramados, tomara que por muito tempo, porque ele joga demais. Ele ajudou muito nesse empate corintiano, até pela sua liderança técnica, né? O GP, que eu coloquei como um outro destaque do jogo, embora ele tenha perdido um gol incrível no lançamento do Fagner, ainda do sistema defensivo, em que ele chega na frente do Cleiton e aí de perna direita, que não é a boa, ele acaba isolando, chutando por cima, ele não se abateu, ele continuou tentando suas jogadas individuais, indo para cima, é um moleque que, olha, não dá para tirar do time, tem muito futuro no time do Corinthians e ajudou muito nessa noite aqui, nesse empate contra o Bragantino. Então o empate foi mais justo do que o resultado, do que o jogo dizia, né? O jogo, talvez o Corinthians merecesse sair com a vitória pelas chances criadas, mas o Bragantino também sempre foi perigoso em alguns momentos, é um time muito bem encaixado, muito bem treinado, então talvez a gente pudesse dizer que nenhum merecia sair derrotado, por isso o Corinthians conseguiu com méritos buscar o seu empate no final da partida. O que vocês acharam? A arbitragem foi confusa do Flávio Rodrigues Souza, ele deixou o jogo correr em alguns momentos. Eu gosto desse tipo de arbitragem, gosto desse tipo de atuação, mas em alguns momentos você precisa coibir faltas que acontecem, você precisa aplicar cartões, ele não aplicou nenhum, e por pouco o jogo não acabou descambando para algo mais, digamos, negativo, né? Para um jogo mais ríspido e tudo mais. A sorte é que os jogadores aqui, muitos amigos, né, se encontravam antes da partida, depois da partida, então houve um respeito mútuo, mas dentro de campo com a bola rolando, algumas chegadas ali em que o árbitro deixou correr, em que ele poderia ter marcado a falta, e aí ele foi perdendo um pouco do controle, né, com muita reclamação, tanto do Barbieri quanto do Silvinho, dos dois bancos e tudo mais. Acho que foi um ponto negativo da noite. O que vocês acharam do jogo? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima.